Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício sobre atrito é o seguinte: sobre um corpo de massa 2 kg, atuam três forças F1, F2 e F3, com direções e sentidos representados na figura. Então, temos a figura representativa, força 1, força 2, força 3. Os módulos da força F1 e F2 são, respectivamente, 10 newtons e 40 newtons. E os coeficientes de atrito estático e cinético entre o corpo e o apoio valem, respectivamente, 0,3 e 0,2. O exercício tem 4 itens, A, B, C e D. Primeiramente, vamos representar as forças que agem sobre o corpo de massa 2 kg. Então, a primeira força que nós vamos representar é a força normal, que é a mesma direção e sentido contrário da força peso. Então, força peso e força normal. A força F1 tem módulo igual a 10 newtons. Então, vamos registrar 10 newtons. A força F2 tem módulo 40 newtons. O próximo passo agora é responder os itens. Qual é o módulo da força que o corpo exerce sobre o apoio? Então, o apoio é o solo, representado pela essa parte mais escura. Então, as forças que exercem ação sobre o apoio é a força F1 e a força peso. Então, a força peso é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, determinando o valor da força peso, a massa é de 2 kg, 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, 2 vezes 10, 20. Então, a força peso tem módulo de 20 newtons. Agora, vamos fazer a soma das duas para determinar a força que agem sobre a força de apoio. Então, somando os dois valores, a soma vetorial, como elas têm a mesma direção e sentidos, eu vou somar as duas algebricamente. Então, a soma vetorial das duas será 20 mais 10, 20 da força peso, mais 10 da força F1. A força que eu vou chamar de N é igual a 30 newtons. Agora, o item B, se o corpo está em repouso, porém na iminência de se movimentar para a esquerda, qual é o módulo de F3? Módulo de F3, eu tenho F3, direção horizontal, sentido para a esquerda. Em oposição ao sentido de F3, eu tenho a força F2 e também a força de atrito. Portanto, F3, a força F3, é igual à soma vetorial da força de atrito estático máximo mais a força 2. Para determinar a força de atrito máximo, vamos utilizar a seguinte fórmula. A força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela força de apoio que calculamos no item A. Portanto, a força de atrito estático máximo, o coeficiente de atrito estático é igual a 0,3, foi fornecido pelo enunciado, multiplicado pela força normal que calculamos no item A, vezes 30. Então, 0,3 vezes 30 é igual a 9. Então, vamos substituir a força de atrito estático máxima por 9. F3 é igual a 9 mais o valor da força F2, o módulo de F2, que é 40 newtons. Portanto, quando o corpo está na iminência de se movimentar para a esquerda, o módulo da força F3 é de 49 newtons. No item C, se o corpo se move com velocidade constante para a direita, qual é o módulo de F3? Então, agora o corpo está se movimentando, não está na iminência de movimentar, está se movimentando. Vamos ter que utilizar o coeficiente de atrito cinético. Como o corpo irá se movimentar para a direita, F3 mais a força de atrito cinético é igual à força F2. A força F3 é igual à força F2 menos a força de atrito cinético. Agora podemos calcular o módulo da força F3. Então, F3 é igual à força F2, que é 40 newtons, menos a força de atrito cinético. A força de atrito cinético será o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Então, F3 é igual a 40 menos o atrito cinético, foi fornecido pelo enunciado, é igual a 0,2. 0,2 multiplicado por N, que é a força normal, que é igual a 30. 0,2 vezes 30 é igual a 6, então será 40 menos 6, o resultado será 34 newtons. Agora o item D, se o corpo se move com velocidade constante para a esquerda, qual é o módulo de F3? Então, novamente, ele está se movimentando,
vamos utilizar o coeficiente de atrito cinético. Fazendo a soma vetorial das forças, eu tenho F3 sentido para a esquerda e F2 e coeficiente de atrito cinético para a direita. Então, será F3 igual a força de atrito cinético somado com a força F2. Então, F3 será a força de atrito cinético, será o coeficiente de atrito cinético multiplicado pelo normal, mais a força F2. Então, fazendo a substituição dos valores, o atrito cinético é igual a 0,2 multiplicado pelo normal, que é 30, mais a força F2, que é 40. Portanto, o módulo da força F3 será 0,2 vezes 30, 6 mais 40, 46. Então, a resposta do item D, 46 newtons. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.